largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as donzelas passeavam pela beira do rio. Quando vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e que crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Glória a Deus. Santo e bendito Deus, te damos graças pela tua palavra. Mais uma vez foi lida em nosso meio. Ela representa, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Por isso queremos te pedir que o Senhor desvende os nossos olhos, para que o teu povo possa enxergar a beleza do teu Evangelho. Faz-nos, Senhor Deus, ser edificados, confrontados, exortados, corrigidos, Senhor Deus, pela tua palavra. E usa o teu servo para a tua glória, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que se revela nesse texto. Amém. Uma das maiores angústias da família cristã, especialmente dos pais cristãos, é a maneira que nós devemos criar os nossos filhos. Qual seria a fórmula certa, exata, ensinada pela palavra de Deus, para que sejamos bem-sucedidos? Um dos trabalhos mais árduos de toda a história humana, que é a criação de filhos. Alguns casais têm chegado à conclusão de que em nossa época parece não ser mais seguro ter filhos. O mundo é tão ruim, tão perverso, que alguns poucos têm chegado a essa conclusão. Como eu vou proteger meu filho dos males desse mundo? Como eu vou cercá-lo da palavra de Deus? Como eu vou impedir que a miséria desse mundo entre na minha casa? Como eu vou saber se ele vai ser salvo? Como eu sei se ele é um eleito? São perguntas cruciais que passam pela mente de qualquer casal que genuinamente pretende criar os seus filhos segundo a palavra de Deus. Essa conclusão, irmãos, infantil, de que não é mais possível ter filhos porque a maldade da nossa época aparentemente é maior do que em outras épocas, ela não é válida, ela não é justa, porque nós estamos diante de uma narrativa que demonstra uma época muito pior para se ter filhos. Vimos nas últimas semanas que o capítulo inicial de Êxodo nos apresenta uma grande perseguição à igreja do Senhor. Os filhos da aliança estavam sendo perseguidos. Faraó temia o crescimento do povo de Israel e decretou primeiro a escravidão do povo. Só que não adiantava, porque quanto mais eles eram escravizados, quanto maior era a pena sobre aqueles homens, mais eles se multiplicavam. A bênção de Deus estava sobre a família da aliança de uma maneira tal que quanto mais eles eram pressionados, mais aquela família se
estrutura da revelação. O escravo que é levado à morte. O Novo Testamento diz que o escravo do pecado tem por salário a morte. Mas o povo de Deus tinha um propósito distinto na terra do Egito. Eles estavam sendo temporariamente escravizados. O Senhor providenciou mulheres. O Senhor providenciou parteiras tementes a Deus, que não permitiram que o decreto daquele rei ímpio fosse posto em prática sobre os hebreus. Essas parteiras guardaram os filhos dos hebreus e eles não morreram no parto. Agora uma nova cena se abre. A família de um casal de levitas, capítulo 2, verso 1, se casam e têm um filho no meio desta pressão, no meio da perseguição, porque o mandato de Deus de crescer e multiplicar é válido em qualquer época. Deus se responsabiliza pela sua lei, Deus se responsabiliza pelo seu povo. Não importa a situação, não importa a cultura, não importa a perseguição, Deus cuida da família da aliança. Esse menino, ele nasceu com um propósito distinto dos demais. Em meio à perseguição, em meio ao cheiro de morte, ao cheiro de escravidão, esse menino nasce de um casal de levitas com um único propósito. Moisés não nasceu apenas da vontade do homem. Moisés havia nascido da vontade de Deus. É a vontade de Deus em salvar um povo que separa este menino para ser um mediador de uma aliança. Deus havia dito a José: eu visitarei este povo, eu tirarei este povo com mão forte do Egito. O Senhor vai se revelar através desta criança. Ele vai mediar o seu pacto através de Moisés. Interessante, irmãos, nós percebemos alguns detalhes dessa narrativa. A interpretação que os pais dão do nascimento daquela criança. Olha comigo no verso número 1 e 2, capítulo 2 de Êxodo. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. É interessante, irmãos, que a Escritura, vez por outra, traz conceitos antigos, conceitos já passados para o presente. De fato, na nossa tradução em português, nós não vamos ter clareza deste conceito. Mas o que o texto original quer dizer é que quando esses pais viram o nascimento de Moisés, eles disseram: vemos que ele era bom. Ou seja, eles interpretaram o nascimento desse filho como sendo bom. E esta palavra bom é a mesma palavra que foi utilizada em Gênesis capítulo 1, quando Deus estava criando o mundo. Ou seja, a estrutura da criação está sendo revelada. Um ato de nascimento se dá. E a interpretação do ato é que aquele menino era bom. Mas não só os pais interpretaram dessa forma. Abra comigo em Atos capítulo 7. Vamos ver como o Novo Testamento nos traz mais luz nesse texto. Atos capítulo 7, verso 20, durante a defesa de Estevão. Ele vai fazer todo um apanhado do Antigo Testamento. Quando chega no verso 20 do capítulo 7 de Atos, Estevão diz: por esse tempo nasceu Moisés, que era bom, veja a palavra, formoso, ele era bom aos olhos de
nós observamos essa palavra ao longo da história da revelação, no Antigo Testamento, o significado dela para os hebreus, para a própria língua hebraica, é que bom é algo que é perfeito. E não só perfeito, é algo que está adequado ao fim. Ou seja, na criação, em cada dia da criação, Deus interpretava aquele ato criativo como sendo bom, porque não só era perfeito, não só emanava o seu próprio ser, mas também era adequado com o propósito. Deus cria a luz e diz que ela é boa, porque ela serviria ao propósito final. Deus faz separação de águas e águas e diz que aquilo é bom, porque servia ao propósito final. E Deus chega ao último dia da criação e cria o homem e diz que ele não é bom. O homem é muito bom, ou seja, a criação chegou ao propósito final. Para levar este conceito para a interpretação dos pais de Moisés. Moisés é bom porque ele tem um propósito de Deus. Lembra-se, ele não nasceu apenas da vontade do homem, mas também da vontade de Deus. E se a vontade de Deus é salvar o povo, o que já foi dito a José, Moisés é bom porque dele vai vir a salvação. A interpretação de Estevão é perfeita. Ele não era bom apenas aos olhos dos seus pais, ele era bom aos olhos de Deus. A questão é, como um filho na perseguição pode ser algo bom? Como ter um filho no nosso meio pode ser algo bom? É bom porque Deus diz que é bom. É bom porque Deus transforma o mal em bem. José, no capítulo 50 do livro de Gênesis, capítulo 50, versos 19 e 20. Ao conversar, a última conversa que ele tem com os seus irmãos, que ainda temiam a sua vingança, ele diz: vocês não devem temer, porque eu fui salvo para a preservação da vida de muitos. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. O que eles haviam feito era verdadeiramente mal, mas Deus diz: eu vou transformar isso em algo bom, adequado a um fim. E é justamente isso que acontece. Todo o mal que seguiu na vida de José chegou a um ponto final, que era a salvação do povo de Israel na terra do Egito. Mas Deus agora quer tirar esse povo da terra do Egito, e Deus coloca um novo homem, agora Moisés, ainda criança, e Deus interpreta ele como sendo bom. Toda a perseguição era ruim de fato. O ato de Faraó em decretar a morte dos hebreus era ruim de fato. Mas Deus mais uma vez estava transformando algo ruim em algo bom. O que é bom e o que é ruim? O que Deus disser que é bom e o que é ruim. Romanos capítulo 8, verso 28, texto extremamente conhecido dos irmãos. Todas as coisas que acontecem convergem para um fim. E a gente usa isso de maneira muito natural. Todas as coisas nos beneficiam, porque nós amamos a Deus. Tudo que acontece na vida do crente é um benefício porque tem um fim. Ou seja, quando Deus vê a sua vida e interpreta toda a sua vida, diz que tudo que acontece na sua vida é bom. É bom porque tem um fim determinado. O final é a sua salvação. O que acontecia com Moisés era bom, porque ocorreria a salvação do povo no Egito. O que acontece com você em sua vida é bom se você estiver em Cristo, porque tudo está convergindo para o bem. Mas quando vem a tribulação, quando os problemas ocorrem em nossas vidas, não há problema. Não há dificuldade em entender esta verdade. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz que não se importava com as coisas que ocorriam temporariamente e interpretava isso como sendo
seja, os meios que Deus está utilizando para que eu chegue ao fim, eu não devo me importar. Ou pelo menos eu não devo dar tanta importância assim. Porque o que importa é o fim que Ele está me levando. Então, se durante o caminho existem percalços, mas eu estou em Cristo, eu devo imaginar que há algo superior me esperando. Por isso que Paulo faz o contrassenso, ele diz, porque há um peso de glória eterno que me aguarda. Era a esperança da eternidade que fazia com que Paulo não desse tanta importância para as dificuldades do dia. A pergunta é, mas que esperança você tem? Porque se a sua esperança é somente nesta terra, nas coisas desta terra, se todos os seus planos se resumem a este sentido horizontal, como fazem os ímpios, você é mais um deles. E você vai sofrer por conta disso. Agora, quando você pensa no peso de glória eterna, as coisas temporárias perdem o sentido, perdem a importância, porque é um peso superior na eternidade. Os pais de Moisés tinham exatamente a mesma esperança de Paulo, exatamente a mesma fé das parteiras. Eles não temeram as coisas temporárias. Veja comigo, verso número 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Veja a cena que está sendo descrita. Por certo tempo, eles guardaram esse menino que já tinha a morte decretada, eles guardaram em casa. Só que uma criança vai crescendo e fica praticamente impossível de ser criada em segredo. É impossível. Passados poucos meses, os pais fazem um cesto, eles colocam piche e betume, ou seja, eles impermeabilizam aquele pequeno cesto. O cesto que ficou sendo conhecido como Moisés até hoje. E aquele cesto é colocado justamente no rio. Que atitude desses pais? Para o leitor mais apressado, vai dizer: esses homens não tinham um coração tão piedoso assim. Esse casal não tinha amor pelo filho, porque lança o filho no rio. Veja o que o autor dos Hebreus vai dizer desse episódio. Abra comigo, Hebreus capítulo número 11. Verso 23. Hebreus 11, verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, mais uma vez, era boa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Qual é o motivo desse casal ter lançado o seu filho no rio? Não é porque eles temiam. O autor dos Hebreus diz que foi pela fé. Ou seja, porque eles criam na promessa, porque eles haviam ouvido da boca de José que Deus iria visitar o seu povo no Egito. Pela fé na promessa, eles lançam o seu filho, do qual viria o cumprimento da promessa do Senhor. Em 3 meses. E eles viram que esse menino era adequado ao propósito de Deus. E veja, 2 palavras foram postas diante desse casal. 2 autoridades. A autoridade do rei ímpio Faraó e a autoridade de Deus. Assim como as parteiras não temeram
da criação dos filhos. Nós temos uma promessa. Há uma promessa para o filho do crente. Por que temer? É confiar na promessa do Senhor. Pela fé, entregar os filhos ao cuidado do Senhor. Existem dois extremos na criação de filhos. Extremos esses que são apresentados pela palavra do Senhor, independentemente da nossa experiência. Um deles é soltar o filho. Não repreender, não dar limites. O outro extremo é fazer do filho uma seta, alguém isolado do mundo, alguém que não tem contato nenhum com o mundo exterior. A motivação pode até ser boa, privar o filho da maldade do mundo, mas não é justa e não é bíblica. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 21, ele diz: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor contra a sensualidade. Paulo estava combatendo um erro da igreja de Colossos, e alguns irmãos da igreja de Colossos, que queriam privar-se do mundo, que não podiam ter nenhum tipo de contato do mundo em busca de uma espiritualidade que não é a espiritualidade da Escritura. Ele diz: não adianta tentar fugir do mundo nesse sentido, porque esse tipo de atitude não tem valor nenhum contra a sensualidade. Por quê? Porque a sensualidade está no coração, porque o pecado está na natureza humana. Não adianta você tentar fugir se isolando. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, diz: eu não peço ao Senhor, a Deus Pai, que os tire do mundo. Eu peço que os livre, os guarde do mal. É essa a oração do pai crente: Senhor, eu não quero que o Senhor tire o meu filho do mundo, nem eu vou fazer isso. A criação não é isolamento. A criação é um treinamento na palavra de Deus. Quanto mais você criar o seu filho nos caminhos do Senhor, mas não só isso. E veja, treinar o filho no caminho do Senhor não é só trazer para a igreja. Esse é um dos pontos. Esse é o momento em que seu filho vai aprender a cultuar em público, em comunidade. Mas não é só isso. Alguns pais têm chegado à triste conclusão que a verdade do Provérbios 22, de ensinar o seu filho no caminho que deve andar, e ele nunca se desviará, tem falhado. Mas a palavra de Deus nunca falhou. Quem falha são os pais na criação. Ensinar o caminho do Senhor é ensinar inclusive na sua vida. Um pai precisa ser o representante de Cristo no lar. A mãe precisa ser como a noiva de Cristo. Se o pai é como Cristo, se a mãe é como a noiva, o filho vai aprender, vai amar a palavra de Deus, vai amar a igreja do Senhor. O problema é que às vezes os pais, os próprios pais, são os primeiros a sair da igreja, no carro ou chegando em casa, são os primeiros a criticarem a sua própria igreja, a falarem mal da sua própria liderança na frente dos filhos. Isso vai criando uma aversão na cabeça da criança. E dia após dia só vê problema, não só na liderança, mas irmão contra irmão, um falando do outro,
têm sempre promovido não só o fim, mas também os meios. Deus estava fazendo com que aquela família se desenvolvesse passo a passo para um fim determinado. Êxodo capítulo 2 novamente, a partir do verso 4. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Uma informação interessante, irmãos, é a sequência de citações de mulheres no texto de Êxodo 1 e 2. Êxodo 1, versículo 15, são citadas duas mulheres, Sifrá e Puá. Agora, no capítulo 2, verso 1 e 2, a mulher que casou-se com um levita, uma mulher também de descendência levita, terceira mulher. Verso 4, a irmã do menino, Miriam, a irmã de Moisés, também é citada. Em verso 5, desceu a filha de Faraó, a quinta mulher é citada em poucos versículos. Essa informação não pode passar desapercebida. Por que os homens não foram citados? Por que o pai de Moisés não foi citado? Porque Deus estava mostrando que no processo de salvação, na história da revelação, as mulheres também têm importância. Ela nunca seria uma sacerdotisa. Ela era da descendência de Levi, a mãe de Moisés, chamada Joquebede, mas nunca seria sacerdotisa. Nunca seria alguém que estaria à frente da igreja do Senhor. Mas todas elas têm sua importância na história da salvação. As parteiras temiam a Deus e não mataram os filhos. A mãe de Moisés teve fé na promessa, entregou seu filho ao rio. A irmã de Moisés, Miriam, acompanhou aquele cesto. A filha de Faraó, quando viu que era o filho de um hebreu, porque é isso que ela diz no verso 6, este é o menino dos hebreus, ela não mata, contrariando a ordem do seu pai. Deus usa as mulheres, Deus usa as mães, Deus ama as mulheres tanto quanto os homens. Ele só separou funções distintas. Foram essas mulheres que cuidaram de Moisés. Veja como é que a filha de Faraó chegou a esta conclusão no versículo 6, que ele era filho dos hebreus. É interessante pensar nisso. Primeiro, esse menino foi criado na casa de um hebreu, de um casal judeu. Quando essa mulher abre o cesto, provavelmente ela viu a circuncisão. E era algo próprio dos hebreus. Deus preparou os meios para os fins. A criação na casa dos próprios pais foi providência de Deus para que Moisés aprendesse a fé dos seus pais, para que Moisés fosse circuncidado, para que Moisés aprendesse a amar o seu povo, a ponto de, na narrativa seguinte, ele matar o egípcio porque estava tentando matar um irmão seu judeu. Criar os filhos no caminho do Senhor é ensinar diariamente esse caminho. Moisés só pôde ser o libertador do povo porque amava a fé, porque foi apresentada a promessa, porque foi criado para este fim. No momento certo, ele chega às mãos da mulher e ali ele conhece o outro lado da revelação do Senhor.
que é o palácio do rei. Essa revelação, mais uma vez, ela traz um certo ar de ironia. Ironia com o rei. Capítulo 1, Faraó foi ironizado, serviu de chacota, porque todo o seu plano deu errado. Quanto mais ele escravizava, mais o povo crescia. Quando ele deu um decreto, 2 mulheres sem poder algum desfizeram o seu decreto e ainda soltaram uma espécie de ironia diante dele. Zombaram da casa do rei. Quando disseram: Faraó, na verdade, as mulheres hebreias são mais vigorosas do que as egípcias. Quando nós chegamos, elas já deram a luz. Deus está cumprindo aquilo que ele fala no Salmo 2. Os reis se reúnem, tramam contra Deus e contra o seu ungido. Qual é a reação de Deus? Ele ri. É interessante pensar nessa imagem de um Deus que também ironiza o ímpio. De um Deus que tem humor. Um Deus que ironiza aqueles que tentam contra ele próprio. A imagem é muito parecida com de uma criança segurada nos braços de um grande e forte homem adulto. Brincando com aquela criança, com aquele bebê, às vezes o bebê tenta dar uma tapinha, brincar com o seu pai, e o seu pai ri. Tem que rir. Não dá para discutir, não dá para brigar com uma criança de colo. A imagem é Deus rindo e zombando de Faraó. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Veja a ironia. Cadê o sábio? Mostre-me o sábio. Onde está o erudito? Vocês não são tão conhecedores? Falem. Onde está o questionador dessa era? Onde estão os filósofos para discutirem com Deus? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura do Evangelho. Não precisa defender Deus. Deus se defende sozinho. Charles Spurgeon, um batista do século XIX, ele dizia: não precisa defender o Senhor. Basta abrir a jaula e o leão saberá se defender. Basta abrir a jaula. Basta falar o Evangelho. Basta pregar a palavra do Senhor. Não precisa de discussão. Deus sabe se defender. Ele ironiza com o ímpio. Qual foi a maneira, a forma que Deus encontrou de salvar esse povo? Veja comigo novamente no texto de Êxodo, verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Agora abra comigo em Gênesis capítulo número 6. A partir do verso 8, 11. A interpretação da criação, do nascimento de Moisés, é que ele era bom. Lembram-se? Exatamente a mesma linguagem no Éden, na criação de todas as coisas. Era bom. Agora veja, ainda em Gênesis, uma outra palavra que nos dá um entendimento parecido com o texto de Êxodo. Gênesis 6, verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne,
o largou no carriçal à beira do rio. Um ambiente de criação, onde Deus disse que tudo é bom. Um ambiente de recriação, quando Deus está destruindo todas as coisas e recriando todas as coisas através de Moisés, de Noé e depois de Moisés. Qual a interpretação daquela arca de Gênesis? 1 Pedro, capítulo número 3. 1 carta de Pedro, capítulo número 3. Verso 20 e 21. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Veja qual é a interpretação de Pedro. Ele diz que aquela arca, ela simbolizava a salvação do povo da aliança. Não muitos, poucos. Naquela época, apenas 8 pessoas. E que aquela arca estava acima da água. Aquela água representava justamente, prefigurava o batismo. É exatamente a mesma estrutura de Êxodo capítulo 2. Uma pequena arca que passa sobre as águas. Aquelas águas viriam a ser a salvação do povo, porque quando Moisés chega com aquele povo, indo em direção a Canaã, diante do mar, o mar se abre para o povo de Deus, o povo passa e aquela água serve de destruição para o exército inimigo. A água que serviu como batismo para o povo no deserto, no meio do mar, serviu de destruição para o povo do Egito. Salvador, Redentor, Mediador, são nomes muito próprios para o próprio Moisés. Mas havia um nome específico pelo qual ele era tratado. Um porquê desse nome. Verso número 10. Sendo um menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Por que o nome de Moisés era Moisés? Porque provém das águas. Porque ele foi retirado das águas. É um nome composto no hebraico, de origem das águas. O povo de Deus como foi salvo? Pelas águas. As águas que se abriram diante do povo de Israel, demonstrando o cuidado que Deus tinha com o seu filho, porque é um povo que é um filho. O filho passa a pé enxuto e as águas se fecham sobre o exército de Faraó. O povo de Deus sai cantando pela maravilhosa salvação do Senhor, onde um batismo que os lavou e purificou de todo pecado. O povo de Deus é salvo pelas águas também no Novo Testamento. Não porque a água em si tenha algum efeito regenerador, mas porque ela confirma, ela dá testemunho daquilo que ocorreu no nosso coração. Pedro diz: e o que ocorreu no nosso coração, capítulo 3, verso 20 e 21, foi a regeneração no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, que pelas águas nos salvou e nos limpou. Essa é a história muito semelhante, irmãos, de um menino que nasce em uma época muito complicada para nascer um filho da aliança. Mateus capítulo número 2 narra o nascimento do Senhor Jesus Cristo.
Cristo, ainda bebê, é perseguido não por Faraó, mas por Herodes. Os magos dizem: nós vamos visitar, nós vamos adorar aquela criança, porque ele é o rei dos judeus. E Herodes disse: vamos, quando encontrarem, voltem e digam que eu quero ir adorar também. Um anjo aparece aos magos e aos pais daquela criança e livra o filho da morte. Jesus é levado ao Egito. Mateus interpreta justamente com o texto do Antigo Testamento: porque do Egito chamei o meu filho. Ou seja, do Egito eu tirei o meu filho. Assim como eu fiz com Moisés, eu tirei o povo do Egito. Agora Cristo vai tirar o povo da escravidão do pecado. Cristo é a salvação do Novo Testamento, a quem Moisés apontava. A perseguição a Moisés foi como uma perseguição de Cristo, só que a de Cristo o levou à morte. Moisés foi preservado. Algo que também é semelhante, irmãos, é o desenvolver o propósito da vida, tanto de Moisés quanto de Cristo. Queria que você abrisse comigo no livro de Números, capítulo de número 8. Números, capítulo 8. Verso 5. Primeiro versículo do texto de Êxodo, capítulo 2, nos traz uma informação que não pode também passar desapercebida. Moisés era filho de um casal de levitas, a quem, em revelação posterior, seria dada a intermediação entre o homem e Deus, que é revelado em Números, capítulo número 8, verso 5. Diz mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Veja o que está sendo dito. Moisés, que era da família dos levitas, estava preparando aqueles homens que iriam da sua própria família, da sua própria tribo, servir ao Senhor, sendo intercessores de um povo a Deus. Intercessores por conta do pecado. O problema é que esse mesmo texto de Números, capítulo 8, a partir do verso 15, diz que esses homens também precisavam de apresentar sacrifícios para si, porque eram pecadores. Intercessores pelo pecado precisam de oferta pelo seu próprio pecado. Essa imagem fica clara do trabalho sacerdotal quando o povo chega aos pés do monte, em Êxodo capítulo 19 e 20. O povo tem que ficar ali, não pode passar do pé do monte. Até a metade do monte vai Arão e os anciãos. Quem poderia ir até o cume do monte onde o Senhor estava? Quem poderia fazer essa intercessão, passar as nuvens com que um véu que fechava a passagem entre Deus e os homens? Somente Moisés, filho de Levita, adequado para aquela obra, o único que poderia adentrar
sem dúvida, Moisés era um intercessor entre Deus e os homens. Mas Hebreus capítulo 3, verso número 3, diz o seguinte: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Ou seja, Moisés tem glória, mas a glória de Cristo é muito superior à de Moisés. Qual é a comparação? O construtor da casa tem muito mais glória do que a própria casa. Moisés era apenas criatura, mas o seu Senhor, a ele sim é digno de toda honra, de toda glória. Por quê? Ainda na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, verso 11. Verso 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pecados e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Veja, todo aquele sistema do Antigo Testamento apontava para uma plenitude que ainda não havia chegado. Moisés, filho de um casal levita, salvo pelas águas, intercessor do povo, ainda não tinha toda a glória, porque ele precisava apresentar sacrifício não só pelo povo, mas pelos seus próprios pecados. Mas a partir do verso 11 diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. A imagem é aquilo que Moisés não pôde fazer, mesmo sendo um homem de Deus. Cristo fez no seu lugar. Entrou como sumo sacerdote de uma vez por todas, não oferecendo oferta pelo seu próprio pecado, porque ele era sem mácula, mas com o seu próprio sangue ofereceu perdão, ofereceu oferta pelo pecado de todo o povo, encerrando assim a nossa dívida. Que tremendo! Um Deus que preparou toda essa história, um Deus que revelou-se através de várias famílias, um Deus que salvou uma criança por meio de uma pequena arca, um rio, para que aquele povo fosse salvo do império das trevas. Que temer na nossa vida e na vida dos nossos filhos. A obrigação dos pais é expor a verdade, ensinar o caminho. Não precisa ter medo. Irmão, se Deus providenciou uma família cristã, se Deus providenciou pais diligentes, se Deus providenciou uma igreja fiel, se Deus providenciou tudo isso, você acha que seu filho ainda vai para o inferno? Seja diligente, creia na promessa e não seja você mesmo o salvador do seu filho, porque Cristo se responsabiliza por isso. O
Porque Deus já promoveu toda uma história para que seu filho seja salvo. Não tente salvá-lo novamente. Ensine o caminho. Entregue nas mãos do Senhor. Ele vai cuidar da sua família. Deus nos abençoe, irmãos. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós somos constrangidos pela tua palavra, Senhor. Somos tão apegados às nossas próprias forças que parece que até mesmo os filhos dos crentes precisam desesperadamente de um cuidado do qual nós não podemos dar. É impossível a um pai guardar o seu filho em todas as circunstâncias. O que nós podemos fazer, Senhor Deus, é ensinar o caminho e interceder por eles, porque o mais o Senhor já fez. O Senhor, que é Pai inteligente e bondoso, mandou o teu filho, o teu único filho, para ser perseguido, para ser humilhado, para ser morto, mas principalmente para ressuscitar em nosso lugar. A família da aliança sempre está segura, porque não depende de nós a providência, mas do Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, sermos responsáveis com a nossa própria alma, com a alma daqueles que são a herança do Senhor. Nos faz, Senhor Deus, ter paciência com os nossos filhos e esperar que o Senhor cuide deles, que eles sejam recebidos um dia na glória, onde juntos viveremos na eternidade. E obrigado pelo teu filho que foi morto em nosso lugar. O Senhor preserva o nosso filho, mas o Senhor não poupou o teu por conta do pecador